Olá, hoje a gente vai fazer uma coisa meio inusitada. Vamos misturar dois universos que, à primeira vista, não têm nada a ver. A cultura pop de um anime super famoso com um dos maiores clássicos da literatura. Uma jornada que, olha, ninguém estava esperando. O ponto de partida de tudo é uma pergunta simples, mas que define nosso herói. O que acontece quando se fica tão forte, mas tão forte, que vencer qualquer luta se torna chato? Pois é, esse é o dilema do Saitama. O poder dele não é um presente, é uma crise existencial. Um tédio que não acaba mais. E é exatamente aí que a nossa análise começa. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o Dante, completamente perdido na tal selva escura do pecado, começando uma viagem para se redimir, para se salvar. E do outro, o Saitama, o cara que já chegou no topo do poder, mas está igualmente perdido, só que num vazio, numa falta de propósito. A jornada de um é para ganhar de volta algo que ele perdeu. A do outro é para encontrar algo que ele talvez nunca teve. Beleza, com isso em mente, a gente entra na primeira parte da nossa viagem. Vamos entender melhor esse problema do Saitama, esse tédio todo, e imaginar como ele, de um jeito que ninguém esperaria, se daria numa subida pelo paraíso de Dante. Então, para a gente não se perder nessa jornada, vamos dar uma olhada no mapa. O paraíso do Dante é dividido em 9 esferas, sabe? Como 9 céus, um em cima do outro. Cada um deles representa uma virtude diferente. E aqui está o pulo do gato. A subida não é física, tipo subir uma escada, é uma subida espiritual. E como é que se sobe, então? Bom, tem uma palavra para isso: transhumanizar. É uma ideia de transhumanizar, de ir além da condição humana. Ninguém sobe com as pernas, a gente sobe com a alma. É um processo de transformação por dentro, de crescimento no amor e no entendimento divino. E a nossa jornada com o Saitama começa nas 3 primeiras esferas. Elas são interessantes porque ainda estão meio que na sombra da Terra. O que isso quer dizer? Que as almas que estão ali, apesar de estarem salvas, ainda têm alguma marquinha das falhas e das preocupações que tinham aqui na vida. Nossa primeira parada, a Lua. É aqui que ficam as almas que não conseguiram manter seus votos, sabe? Quebraram promessas porque foram pressionadas. A virtude que faltou para elas foi justamente a fortaleza. Aquela força de vontade de ferro. Agora, olha só o contraste absurdo. As almas da Lua fraquejaram. O Saitama, ele é o exato oposto. Ele é a definição da vontade inquebrável. Pensa bem, todo o poder dele veio de uma promessa, de um treino maluco que ele manteve por 3 anos. Um treino que custou o cabelo dele, a vida social, tudo. A fortaleza dele é absoluta. Ele passaria por essa esfera sem nem perceber. Subindo um pouco mais, a gente chega em Mercúrio. Aqui estão as almas que foram boas, foram justas, mas que fizeram o bem de olho na fama, na glória aqui da Terra. E de primeira até parece um lugar onde o Saitama se encaixaria, né? Afinal, ele é um herói. Só que, quando a gente olha de perto, a coisa muda. O Saitama às vezes até fala que queria ser mais famoso, ser reconhecido. Mas o que ele faz de verdade conta outra história, né? Pra galera de Mercúrio, a fama é o combustível. Pro Saitama, isso é só um pensamento que passa, quase uma piada que ele mesmo faz. E a prova final disso está aqui. Quem lembra do arco do Rei dos Mares? O Saitama derrota o monstro, mas para salvar a reputação dos outros heróis que perderam, o que ele faz? Ele se passa por um aproveitador, um farsante, ele prefere ficar com a fama de mal para proteger a honra dos outros. Isso mostra um desapego total pela glória. Ele simplesmente não liga para isso. Bom, agora a gente sai da sombra da Terra e começa a subir de verdade para as esferas onde a virtude é mais pura. E é aqui que a simplicidade do Saitama vai ser colocada à prova contra ideias bem mais complexas, tanto de sabedoria quanto de guerra. Próxima parada, o Sol. Pensa num lugar brilhante. É aqui que ficam as mentes mais geniais, os grandes filósofos e teólogos, tipo um Tomás de Aquino. É o lugar da sabedoria no seu nível máximo, da clareza total. E é justamente aqui que a gente encontra um conceito que ajuda a entender o Saitama perfeitamente: o santo tolo. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que parece boba pro mundo, mas que na sua simplicidade, na sua falta de ego, esconde uma sabedoria muito mais profunda.
Aquele jeito meio bobão do Saitama pode ser, na verdade, uma forma de sabedoria pura. Ele não fica teorizando sobre humildade. Ele simplesmente é humilde. Da sabedoria a gente vai para a guerra. Chegamos em Marte, a esfera dos guerreiros da fé, aqueles que lutaram e morreram por uma causa sagrada. Na teoria, esse lugar seria a casa do Saitama, né? O maior guerreiro de todos. Mas a realidade é outra. E aqui a gente vê diferença gritante. Os guerreiros de Marte lutam com fervor, com uma raiva justa contra os inimigos. Já o Saitama, ele luta sem ódio nenhum. É quase um dever apático, sabe? O objetivo dele não é ter uma batalha gloriosa, é acabar com a luta com um soco só. Ele é, no fundo, um pacificador que usa a força, não um guerreiro que ama a guerra. E é aqui que a nossa análise tem um ponto de virada. A subida do Saitama não é mais sobre passar em testes de virtude. Agora se torna uma busca por uma resposta de verdade para o problema da alma dele. E essa resposta começa a aparecer em Saturno, a esfera do silêncio, dos contemplativos. Imagina um lugar de paz absoluta. É nesse silêncio todo que aquele barulho, aquela angústia dentro do Saitama, finalmente começa a fazer sentido. Aqui, o problema dele ganha um novo nome. Aquele tédio que ele sente, na verdade é uma coisa que os antigos chamavam de assédia, uma espécie de preguiça espiritual. Mas o interessante é que essa assédia é só o outro lado da moeda do desapego. É como se a alma dele tivesse ficado grande demais para caber no nosso mundo. Um mundo com limites. E é em Saturno que a ficha cai para o Saitama em 3 passos. Primeiro, ele encara de frente o vazio que sente. Segundo, ele tem a grande revelação. O oponente que ele tanto busca não é um monstro, é o próprio infinito. E o terceiro passo, a ascensão. Ele sobe a escada dourada, mas não para lutar. Ele sobe para encontrar paz. E com isso, a gente chega no ponto alto de toda essa viagem. Saitama finalmente chega no fim do caminho e dá de cara com o divino. Ele chega no Império, o lugar mais alto, a casa de Deus, só que ele não encontra aquela entidade estranha e meio sinistra que aparece no mangá dele. Não! Ele encontra o Deus de Dante, que é descrito como o amor que move o sol e as outras estrelas. Não tem um chefão final para lutar. O que tem ali é uma oferta de paz. E aí a gente entende tudo. A jornada inteira dele, aquela busca sem fim por um oponente à altura, era um desejo que ele mesmo não entendia direito. Ele não estava procurando uma luta que aguentasse a força dele. Ele estava procurando uma paz que fosse grande o suficiente para a alma infinita dele. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? E se a verdadeira força não for o poder de vencer qualquer um, mas sim a humildade e a coragem de, finalmente, encontrar a paz? Uma força que não precisa mais de luta,